Bom, pessoal, nessa aula hoje nós vamos aprender a criar os perfis das vias, criar o eixo das vias, criar os perfis e criar aqui, fazer a compatibilização aqui, fazer a concordância dos eixos e dos perfis aqui de duas ruas que se cruzam, ok? Aula bem tranquila, bem simples. Não vamos perder tempo com isso. Vocês vão aprender a fazer tudo bem certinho hoje, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o eixo das duas vias. E como é que a gente vai fazer isso? Dois macetes bem tranquilos para fazer isso. Tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro deles é usando o offset e o segundo deles é simplesmente traçando as polilinhas. Notem que nesse caso o nosso projeto está em bloco. Então, se você quiser dar offset, você vai precisar explodir esse bloco primeiro. Para que a gente não faça isso, porque aí a gente vai trabalhar com uma quantidade grande aqui de polilinhas e a gente pode se atrapalhar, acho que o jeito melhor seria criar direto as polilinhas. Veja só, a gente vai pegar isso aqui, dessa quadra até esse outro canto de quadra, considerando que as duas calçadas elas têm o mesmo comprimento, tá? A gente vai fazer o mesmo aqui no final. E agora a gente vai procurar pelo ponto intermediário. Se no seu computador não estiver aparecendo esse triângulozinho aqui, que indica o midpoint, certo? Você pode fazer isso aqui. Segura no Shift, botão direito, e você vai pedir para ele só reconhecer midpoint, tá? Ó, ele já pegou no meio ali, no centro. E agora vou fazer a mesma coisa e pedir para ele me mostrar apenas midpoint. Lembrando que para fazer isso você precisa estar com o Object Snap ligado, ok? Feito isso, a gente já encontrou o eixo da nossa primeira via. A gente vai fazer o mesmo para a nossa segunda via, ok? Perfeito. Temos o eixo da rua Vera Souto, temos o eixo da rua Independência e temos aqui o nosso cruzamento. O que nós vamos fazer agora é gerar o alinhamento, estaqueamento e perfil de cada uma delas. Primeiro, da rua Vera Souto, depois da rua da Independência, ok? Então aqui no caso, nós vamos procurar o menu alinhamento e nós vamos criar a partir de objetos. A gente tem aqui uma polilinha do AutoCAD e a gente vai criar através dela. Então a gente vai clicar no início, a gente vai dar Enter, ele vai perguntar se a gente quer seguir esse caminho que a gente escolheu, se esse aqui realmente é o início ou se esse aqui é o final. A gente vai simplesmente dar um Enter para dizer que esse aqui é o início. Bom, nessa tela aqui você pode dar um nome ao seu alinhamento. No caso, Rua Vera Souto. Nós não vamos adicionar curvas entre tangentes, até porque nós não temos PIs nesse caso. E nós não vamos pedir para ele excluir as linhas de AutoCAD, porque se a gente quiser voltar, para o começo, se a gente quiser simplesmente apagar o alinhamento e continuar com a polilinha, a gente tem a polilinha por baixo para refazer o nosso alinhamento. Vamos dar OK e você vai ver que ele criou o alinhamento e já o estaqueamento aqui certinho, ok? A gente vai fazer o mesmo agora para a Rua da Independência, mais uma vez. No caso eu vou escolher o sentido da esquerda para a direita. Por quê? Porque ele está saindo de uma rua, vai cruzar a rua do nosso interesse e depois ele vai vir para uma avenida. Então, no caso, ele vem para a rua mais importante, que seria essa avenida. Por quê? Porque a drenagem aqui, eu sei que ela vai cair aqui, então eu quero que a drenagem ela tenha o mesmo sentido do estaqueamento. Isso fica mais organizado na apresentação do meu projeto.
ok? Então a gente vai chamar alinhamento, criar alinhamento a partir de objetos, a gente vai selecionar, veja que ele tem a setinha aqui indicando o sentido de fluxo, a gente vai simplesmente dar um ok e fazer a mesma coisa. Note que temos agora os dois alinhamentos com o estaqueamento. Vamos criar os perfis. A gente vai selecionar o primeiro, a gente vem em Surface Profile e vamos adicionar a superfície que a gente quer extrair as cotas. A gente vai pedir para desenhar o perfil. Por enquanto a gente não vai mexer em nada, vamos apenas criar o nosso perfil. Vamos deixar ele quietinho e vamos criar o perfil da segunda via. Surface Profile, superfície 1, Drawing Profile View, Create Profile. Percebam que eu acabei deixando passar batido uma outra coisa. Esse alinhamento, ele acabou não ficando com o nome da rua. Para fazer isso, a gente vai nas propriedades e muda para a rua da pendência. Ok? Vamos lá. Aqui agora nós temos os dois perfis com o terreno. Percebam que aqui embaixo, nas bands, a gente tem a estaca, cota do terreno, cota do projeto, e nós temos aqui declividade, distância, declividade e diâmetro do material. Esse dado aqui seria caso nós tivéssemos uma rede de tubulação, coisa que nós não temos, então a gente vai simplesmente deletar isso dos nossos perfis. Vou voltar aqui, a gente seleciona a grade do perfil, botão direito, propriedades, e em Bands, a gente vai vir aqui no último, que a gente tem aqui, ó, tubo. A gente vai selecioná-lo e vai excluir. Ok? Ele vai desaparecer aqui e a gente vai fazer o mesmo para o outro lado. Seleciona a grade, botão direito, propriedades, vem em Bands, e aqui no tubo de 600 você simplesmente retira. Nós já estamos trabalhando com tubulação nesse momento, nesse projeto. Ok? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é traçar o nosso grade aqui em cima desses dois perfis. Para isso a gente vai clicar na grade, a gente vai vir em Profile Creation Tools, dá OK e a gente vai desenhar a tangente com curvas. Rômulo, por que aqui não desenha só a tangente? Porque carro não anda em quina. A gente vai desenhar a tangente com curvas. Seleciona aqui. No caso aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma curva, mas talvez aqui, bom, vamos passar direto aqui só para vocês terem uma noção. Vamos desenhar outra aqui, se for o caso a gente volta e desenha uma curva. Opa! Tudo certinho. Vamos fechar, vamos selecionar o outro perfil, vamos fazer a mesma coisa. Essa aqui a gente já precisa fazer uma curva. Então, ela vem até o final. Note que a curva ela ficou invisível. Se isso acontecer no seu, basta clicar no alinhamento, vir em estilo, display e colocar ativar as curvas. Você vê que vai aparecer aqui a curva criada, ok? Temos aqui o ponto mais baixo, temos o PIV, aqui em cima você tem a informação do K, enfim, temos aqui desenhado os nossos dois perfis. Mas notem que, por exemplo, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa fazer a compatibilização desses dois projetos, certo? Por quê? Como isso aqui é um cruzamento, eu preciso que nesse ponto aqui, no ponto do cruzamento, esses dois aqui, eles tenham a mesma cota para que haja concordância, senão eu vou estar calculando o material, eu vou gerar
um relatório, vou gerar cotas aqui na minha nota de execução, na nota de serviço, que quando chegar na hora da execução vai dar uma diferença ali de 20, 30 centímetros, por exemplo. E isso não é interessante para quem está executando. Ele precisa ter as cotas certinhas até para calcular a quantidade de material necessária para se fazer aquele projeto, para se fazer aquele empreendimento. Então, eu preciso chegar aqui e descobrir que cota e que estaca eles vão se cruzar. E eu preciso também definir quem vai concordar com quem. Se é a Rua da Independência que vai concordar com a Rua Vera Souto ou a Rua Vera Souto que vai concordar com a Rua da Independência. Quem vai me dizer isso? A minha drenagem. E como é que a gente vai saber aqui mais ou menos para onde é a drenagem? Bom, clica na superfície, botão direito, a gente vem em propriedade de superfície, análise, e nós vamos gerar uma análise por setas de declividade. Vamos dar OK. Note que não apareceu nada, porém, se eu clicar de novo, vier no estilo e ligar as setas de declividade, vocês vão ver que vai aparecer aqui para mim o sentido de declividade da minha superfície. Então eu sei que toda a água está caindo para cá. Basta saber agora se eu vou usar essa ou essa. Olhando para a nossa superfície aqui, de modo geral, eu posso fazer o seguinte: a minha drenagem ela vem por aqui, vai cair nessa via e é jogada aqui. Ou eu posso simplesmente ligar todo mundo nessa via periférica aqui. Então, essa drenagem juntaria aqui e daqui ela iria embora, já que aqui eu aproveitaria o sentido de fluxo. Então, fica muito mais tranquilo para mim aqui, no caso, fazer o seguinte: vem toda essa drenagem para cá e daqui ela é jogada diretamente aqui. Essa vem, joga aqui e aqui eu começaria uma nova bacia drenando para cá, certo? Então, isso aqui, daqui para cá, vou usar uma outra ferramenta aqui. Então, aqui eu teria uma bacia de drenagem e aqui eu teria outra bacia de drenagem, uma drenando para esse ponto e a outra drenando para esse ponto, certo? Com base nisso, eu preciso fazer que essa via concorde com essa para que daqui ela saia. Essa aqui poderia concordar com essa outra cota aqui, ok? Ah, Romulo, eu não sei mais aqui quem é quem aqui nos perfis. Simples. A gente vai clicar nele, na grade, botão direito, propriedades, informação. A gente vem no estilo aqui, em display, e a gente vai habilitar o Graphic Title. Fez um, ele mostra nas duas. Então essa aqui é a Rua Vera Souto e esse aqui é a Rua da Independência. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? A gente pode esconder agora de volta aqui essas setas para dar uma limpada no nosso desenho. E a gente vai criar um PI em cada um dos nossos alinhamentos. Então, na Rua da Independência, eu vou criar um PI. Bem aqui na interseção. Ativa o Object Snap, botão direito, vou selecionar esse aqui, vou deixar só interseção. Criado o PI, fecha e a gente vai fazer a mesma coisa para a Rua Vera Souto. Clicar nele, editor de geometria, inserir PI e a gente vai voltar aqui. Feito o PI, se você clicar nele agora, você vai ver que tem um PI aqui no meio. A gente precisa representar esse PI no nosso perfil para que a gente encontre a cota desse ponto. Então vamos aqui. Para isso a gente vai vir. A gente vai clicar na grade, a gente vai vir em estilo, em display, e vocês vão procurar por esse carinha aqui.
Grid at Horizontal Geometry Point. A gente vai clicar nele, vai dar um Apply. E ele vai mostrar para a gente exatamente aonde tem os cruzamentos, certo? A rua da Independência, na verdade, a Rua da Independência, ela vai concordar com a Rua Vera Souto. Então, essa cota aqui, essa rua, eu não preciso mudar. Porém, essa aqui, eu preciso fazer que ela concorde com a cota que está nessa aqui. Para isso, eu preciso descobrir quem é a cota dela exatamente nesse ponto. Para que a gente descubra essa cota exatamente nesse ponto, a gente clica no grid, vem em Labels, View Labels, Station Elevation, e a gente vai simplesmente clicar aqui, ó. Vamos ativar. Vai dar 2 cliques, Enter. E aí você tem a cota e a estaca. Então ela está na cota 276.701. A gente vai vir agora aqui no cruzamento. A gente vai pegar, como aqui eu já criei uma curva, a gente vai pegar essa curva e a gente vai trazer para cá. Ah, Rômulo, eu não criei a curva. O meu eu tracei uma reta, por exemplo. Vamos simular isso aqui. Eu vou deletar a minha curva e vou simular como se você tivesse feito uma reta, como a gente fez aqui no primeiro, certo? Vamos lá. Você tem uma reta aqui. A gente vai simplesmente desenhar um PI aqui, na interseção aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse PI e a gente vai trazer para aquela cota lá. Vamos ver qual a cota que a gente encontrou aqui. 276.701. A gente vai simplesmente chegar aqui e vai colocar 276.701. Perceba que aqui a gente tem uma diferença muito grande na nossa declividade. Vamos voltar lá para a gente ver isso. Olha o tanto que está de declividade aqui. Aqui a gente tem uma declividade de 0,68, até que está boa, mas aqui a gente tem 2,60, menos 2,60. Então a gente vai ter que dar uma descida aqui para suavizar um pouco. Ainda está alto. A gente podia também subir esse outro aqui, mas eu não quero mexer, não vem ao caso mexer nele. 1,78 ainda está muito alto, vamos cortar um pouquinho mais e vamos colocar aqui 1,63, vai. Vamos deixar aí. Criada a nossa concordância, os dois pontos estão na mesma cota. Agora a gente precisa fazer uma outra coisa rápida aqui. Percebam que a gente criou um PI, mas isso aqui é uma quina. E carro não anda em quina, você tem que transformar numa curva. Como a gente vai transformar isso aqui numa curva? A gente vai voltar nesse menu aqui, no menu de curvas, e nós vamos adicionar uma curva parabólica. Clica no primeiro, clica no segundo, e ele vai pedir para a gente dizer qual é a característica da curva. Você pode fazer por raio, pelo pass-through ou pelo K. Vamos usar o K aqui como referência. Eu vou entrar com um valor de 40. Percebam que a minha curva foi criada. Então aqui eu tenho a curva. Então a minha via ela vem até esse ponto, pela Rua da Independência. Vamos voltar na planta para a gente visualizar. Ela chega aqui, a minha drenagem que está vindo pela Rua da Independência, ela vai cair na captação que vai ter aqui, ligando na rede principal que passa pela Rua Vera Souto. E ela vai correr para o destino d'água que vai estar mais ou menos aqui, certo? Ela vem por essa rua e vem para cá. Daqui para frente, percebam que essa Rua Vera Souto, que a Rua da Independência, ela continua caindo, ela continua com declividade negativa. Então, nesse ponto aqui, ela vai cair, vai continuar descendo, vai ligar
outra via principal que vai drenar para cá. O sentido de drenagem ele é sempre para cá, para esse ponto. Esse aqui é o nosso ponto de descarga. Aí você olha para mim e diz: ah, Ron, então acabou, criei tudo, acabou. Não. Note que a nossa cota de terreno e a nossa cota de projeto, ela ainda está igual. Você não pode apresentar o seu projeto dessa maneira. Por que ela ficou igual se a gente tem projeto? Porque quando nós criamos, lembra, volta lá atrás no vídeo, e lembra quando nós criamos esse nosso perfil, você deve lembrar que a gente não tinha ainda a nossa cota de projeto, a gente só tinha cota de terreno. Então, por isso, ele acaba duplicando a nossa cota de terreno na cota de projeto também. A gente vai fazer agora é alterar isso. Então, a gente vai clicar na grade, clicar com o botão direito, propriedades, a gente vem nas bands, e onde a gente tem aqui cota terreno e cota projeto. Nas cotas do projeto, nós vamos colocar a rua Vera Souto. Ok? Você vai ver que mudou a cota. Aqui nós temos, por exemplo, 278,67 e aqui a gente tem 277,690. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Propriedades. E na cota de projeto a gente vai alterar. Ah, Romulo, agora tá legal, agora beleza, filé, já posso entregar o meu projeto. Não, existe uma terceira informação que é bastante preponderante para a gente, que é a cota vermelha. Ou seja, a diferença entre a sua cota de terreno e a cota de projeto. Isso se dá para que você não precise chegar no campo, por exemplo, e você tenha que ficar subtraindo um do outro para saber qual a profundidade. E mesmo quando você está projetando, para que você não precise ficar subtraindo ou olhando aqui no visual, se está cortando muito, se está aterrando muito, você já tem aqui uma representação, você já teria aqui no caso uma representação numérica, informando para você quanto que você está cortando ou quanto que você está aterrando. Então, para isso, a gente vai clicar aqui na grade, botão direito, propriedades, a gente vai voltar em bands e a gente vai adicionar aqui cota vermelha. A gente adiciona, ok. No gap, a gente vai colocar 0. E aqui a gente vai informar quem é a primeira superfície. Quem é a superfície superior? É a superfície base, no caso. É a superfície 01, que é o terreno natural. E quem é a superfície de comparação? É a superfície gerada, desculpa, não a superfície, mas o perfil da rua Vera Souto. A gente vai dar ok, aplicar, e percebam aqui, a gente tem menos 8 centímetros, menos 19 centímetros, menos 32, 41, vai subindo aqui, a gente tem quase 1 metro aqui de corte. O valor negativo significa que ele está abaixo da superfície. Vamos fazer o mesmo para o outro aqui. Clica na grade, vem em propriedades, bands, adiciona a cota vermelha, ok. A gente vai colocar o gap em 0. E aqui a gente vai colocar superfície 1 e aqui rua da Independência, ok? Ele vai gerar para a gente também. Percebam que aqui no final a gente já vai ter aterro. A gente vai ter 20 centímetros de aterro. Se não tiver sinal aqui, é porque está tendo aterro. Se tiver o sinal negativo, é porque está tendo corte. E se a gente alterar isso aqui, se a gente mudar isso aqui, esses valores eles se alteram automaticamente. Ok? Então, a aula de hoje é basicamente isso, pessoal. Uma aula simples sobre perfil e concordância de perfil para pavimentação.